Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do LumaCast. Essa é a nossa terceira edição. Eu me chamo Marino Rossi e estou aqui com a host do podcast também, Luísa Dornelles, minha linda namorada. Oi, gente, bem-vindos! Hoje a gente está aqui para contar a história de empreendedorismo desse casal maravilhoso. A gente está aqui com a Bruna, influenciadora digital com mais de 240 mil seguidores no Instagram, e com o Augusto, namorado dela, empresário no ramo de vendas na internet. Luísa, conta um pouco para nós do que a gente vai falar hoje nesse podcast. Então, a gente vai falar sobre a história deles, a trajetória de empreendedorismo, de vendas, perrengues que eles passaram, conquistas que eles passaram. E eu acho que para começar esse episódio, vocês podem contar um pouquinho de o que vocês fazem hoje, para daí depois a gente contar do passado, de como as coisas começaram. Então, se apresentem. Vamos começar. Meu nome é Bruna, tenho 27 anos. Eu sou dentista e eu sou influenciadora também. Trabalho hoje em dia mais como influenciadora. Tô fazendo, assim, alguns dias na semana como dentista. E as coisas foram acontecendo, assim, naturalmente. Eu tenho meu perfil na internet ali, no Instagram. E eu comecei, por causa que eu tava bem insatisfeita, assim, com o meu corpo. Comecei a fazer dieta. E iniciei o Instagram para fazer um desafio, realmente. E foi dando certo. E conforme eu fui criando conteúdo, meu perfil foi crescendo e aí fui me direcionando mais para essa área. Hoje em dia, assim, eu foco bastante em conteúdo de vida saudável, criar receitas e posts, assim, bem motivacionais, né? Inspirar mulheres, ajudar a mudar a sua forma de pensamento e de relacionamento, assim, com a alimentação. Mas principalmente isso. Legal. Prazer, eu sou Augusto, sou empresário do ramo digital de vendas, como a Lu falou. Trabalho com e-commerce, de vendas de produtos físicos importados da China, modelo de dropshipping já conhecido. Estou no mercado já há 3 anos, esse já é o meu segundo negócio. O primeiro foi uma fábrica de doce que durou mais ou menos uns 3 anos e já faz quase 3 desse, então 6 anos aí de empreendedorismo já. Isso aí. Que bacana. E tu sempre trabalhou com vendas, tua vida toda? Sempre trabalhei com vendas, a minha família sempre trabalhou com vendas também, então a gente tinha certa facilidade, esse acesso que permitiu a gente eu conseguir desenvolver esse conhecimento junto com eles. E sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, que eu vi que eu tinha grande facilidade, né? Que é o fato de ter o contato pessoal ali e saber apresentar um produto, saber às vezes o que falar para ajudar na venda. E usei isso muito na minha fábrica, que fez com que ela crescesse. Eu era sozinho, então foi as vendas unicamente que fez com que o negócio fosse para frente. E nesse negócio de modelo digital é a mesma coisa. Só me vi numa situação em que não precisava estar mostrando o rosto. É isso aí. E uma pergunta que eu ia te fazer, como é que foi essa transição da fábrica para o ramo digital? Tu largou um, tu começou a fazer o outro? Isso. Foi bem louco, na verdade. Resumidamente. Porque eu tinha a fábrica e quando eu comecei com a fábrica, eu comecei absolutamente do zero. Então, não tinha lucro nem nada. Investimentos também, eu não tinha valor para estar investindo. Então, foi toda uma relação de confiança com pessoas que eu conhecia do ramo, né? E eu consegui fazer o negócio dar certo depois de mais ou menos 1 ano e meio. Foi muito trabalho. Tá? E eu consegui fazer o negócio dar certo nos termos de conseguir ter uma boa renda para mim, né? E ter uma visão de longo prazo já para a expansão do negócio. Mas quando eu conheci o negócio digital, que foi ele surgiu como uma opção de segunda renda, né? Que eu e a Bruna, a gente definiu depois que a gente ficou junto. Parte, que eu comecei com ele também. Exato. A Bruna, no caso, ela foi um pilar que me ajudou muito na hora de abrir mão de um negócio e começar o outro. Porque eu não abri mão da fábrica que eu tinha porque ela não estava dando certo. Mas sim porque eu vi um potencial maior no negócio digital em termos de escala. Tá? Fora os custos, né? Porque é um negócio também digital, então os custos fixos que eu teria e a estrutura também ela seria bem menor no negócio digital do que numa fábrica, por exemplo, onde eu teria que investir muito dinheiro na frente para depois ter um retorno. E outra coisa que eu fiquei maravilhado também com esse mercado em termos de alcance, né? A minha fábrica, antes eu tinha clientes no Rio Grande do Sul e começando em Santa Catarina, e nesse negócio eu já comecei vendendo para o Brasil inteiro. Então,
ele te dá uma possibilidade de escala do negócio muito maior, né? Então, foi isso. Foi assim que aconteceu. Show. E agora uma pergunta pra ti, Bruna. Quando tu começou no teu Instagram, teve algum propósito que tu pensou em quando tu começou? Quando eu comecei mesmo, assim, lá, que eu criei a conta, foi realmente para participar de um desafio. Foi sem o intuito de iniciar na parte digital, sabe? Aí, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que as pessoas se interessavam pelo meu conteúdo, eu comecei a pensar, nossa, mas olha aí, tipo, eu não tenho nem 10 mil seguidores e as pessoas se interessam pelo que eu tô postando. Daí eu comecei a postar mais e foi crescendo, assim, aí que eu comecei a ver potencial, sabe? Quando eu fechei minha primeira parceria, assim, foi... Uau, como assim? A internet está me dando dinheiro, sabe? Era uma coisa inimaginável, assim, pra mim. E hoje em dia, eu basicamente, minha renda é a maior renda do Instagram, assim. Não, como dentista, é até uma coisa que eu falo bastante, assim, me frustra um pouco. É bom, mas é ruim, né? Mas ver que é uma profissão que eu me formei, eu estudei muito, assim, acabou me dando menos... renda do que o Instagram. Então, eu tô acabando me direcionando, assim, mais pra essa parte. Eu até comecei, assim, com o Augusto também, lá na época. Foi aí que foi um divisor de águas pra eu começar no Instagram, sabe? Me dedicar à criação de conteúdo e tudo. Porque eu trabalhava com o Augusto, eu era dentista e tinha o Instagram. Então, eu fazia 3 coisas ao mesmo tempo. E eu tava... prestes a surtar, tendo um leve surto, até que quando começou, assim, crescer mais no Instagram e o Augusto começou a conseguir fazer as coisas sozinho, assim, porque eu dava bastante suporte pra ele. Eu fui largando aos pouquinhos, sabe? A gente começou junto e eu fui cada vez delegando mais pra ele, deixando mais com ele as coisas, e eu fui fazendo, assim, as coisas mais básicas. Daí, conforme foi entrando mais gente na empresa dele, eu fui falando, olha... Vai delegando isso, vai fazendo isso, que eu tô saindo fora, não vai dar pra eu seguir com os 3. E aí, hoje em dia, a gente se separou, assim, mas foi muito importante a gente começar juntos até ali na área do Instagram. Ele me apoiou muito, assim, porque quem trabalha com o livro digital, a Lu sabe também, né? Às vezes a gente tem momentos que a gente fica inseguro, a gente não sabe se vai dar certo, a gente faz um post ali, um conteúdo que não dá certo, e a gente pensa, ai meu Deus, será que as pessoas não estão gostando do que eu tô postando? Então, a gente se apoia bastante nessa parte, a gente conversa muito, ele me ajuda também bastante. É bem importante pro casal essa conversa, assim, pra melhorar, assim, a parte psicológica, sabe? A gente se ajuda bastante nessa parte. Com certeza, porque a jornada de uma influenciadora, de um influenciador, ela é solitária, né? Então, no momento que tu tá ali fazendo as postagens, porque por mais que tu tenha os tantos mil seguidores, tu não tá com contato direto, né? Então, talvez quando tu não tem esse retorno na postagem, é algo que acaba pegando na gente. Quando a gente tem esse apoio, essa pessoa do lado, fica mais fácil de seguir e levar em frente, né? Pô, isso é muito legal. A gente também se identifica muito porque eu vejo de perto a mesma situação. Eu até acho a gente muito parecidos, porque a Luísa a Bruna é influenciadora, a Luísa é influenciadora, o Augusto tem a empresa e nós dois os bastidores e elas aparecendo. Exato. Então, assim, é algo muito interessante, porque, de fato, sem o apoio fica complexo, né? Fica uma situação onde desistir acaba parecendo ser o caminho mais fácil para seguir uma outra coisa, né? Surgem muito mais dúvidas, né, cara? Muito mais dúvidas. Exatamente. O importante quando tu acredita, né? Tu confia no que tu tá fazendo. Se tu acredita, vai dar certo. É o que a gente sempre se pergunta, assim, tu acredita que vai dar certo? Tu tem fé, assim, que vai funcionar? Então faz. Então, tipo assim, se agora tá ruim, a gente segura aqui de um lado, tenta do outro e vai se ajudando, sabe? Porque o importante é confiar. Se tu faz uma coisa sem confiança, se tu não tá confiando que vai dar certo, realmente não vai. Então, o importante é tu acreditar, né, que vai... É verdade. Total. Eu acho que qualquer coisa na vida, se tu acredita fielmente que aquilo vai dar certo, e se tu bota toda a energia naquilo, acreditando, isso vai dar certo, mesmo que não esteja dando, aquilo vai dar certo. Porque no fim é bem isso, assim, é confiança no negócio, é tu te dedicar, é tu trabalhar. Porque as dúvidas vão surgir, principalmente no ramo de influenciador, no ramo digital, porque é algo ainda meio incerto. Sim. Tu não sabe se vão surgir parcerias, tu não sabe se daqui um mês os teus vídeos ainda vão estar viralizando, tu ainda vai estar ganhando seguidor. Então, não é que nenhum trabalho que tu tem todo mês, um salário que, assim, independente, tu vai ter aquele salário. É algo meio incerto, então, assim, tu tem que realmente confiar naquilo.
E até porque, hoje em dia, por ser algo incerto, algo nebuloso para outras pessoas, tu vai ouvir de muita gente que isso não dá certo. Né? Eu lembro, eu sempre dou esse exemplo, porque eu lembro de uma janta que eu tava tendo com meu tio e ele falou, cara, tu tá sendo... Ele falou idiota, assim, nessas palavras mesmo pra mim, por estar acreditando nisso. E eu falei, cara, eu acredito fielmente que a minha empresa vai dar certo. Ele falou assim, olha, ou tu é muito imbecil ou tu é arrogante. Só que aquilo não me abalou, porque eu tinha total confiança de que ia dar certo. Só me deu mais combustível para eu Sim. conseguir, de fato, o que eu já acreditava. Quando alguém Sabe? duvida, ainda dá aquele gostinho. Ah, tá louco. Agora eu vou fazer. Exatamente. E vocês já tiveram algum caso assim, de alguém duvidar, de alguém questionar, de alguém... Sim. Eu praticamente cresci com essa dúvida minha e sentindo também das outras pessoas, sabe? Que não daria certo. Eu venho de uma família muito humilde, né? Então, a minha realidade lá era não dar certo as coisas. Dependendo do lugar de onde tu vem, as pessoas tomam um caminho, na maioria das vezes, errado. E se acostumam com essa realidade, eu nunca me acostumei com ela. Então, eu sempre convivi com a dúvida, mas com o tempo, principalmente no meu primeiro negócio, eu identifiquei que o processo, ele vamos dizer assim, a chave para que tu consiga alcançar os seus objetivos, que as pessoas entendem muito hoje como dar errado alguma coisa, algo prejudicial. Eu já enxergo como uma oportunidade de melhora, de grande aprendizado, sabe? Se as coisas não tivessem dado errado, o que deu errado no meu processo, eu não teria chegado onde eu cheguei, sabe? Então, conviver com essa dúvida é algo, acho que, muito comum e, sinceramente, acaba sendo até saudável, porque não te deixa numa situação confortável e, vai te permitir mudar, já que tu está identificando, né, esse medo, tu vai correr um pouco mais atrás, vamos dizer assim. E, enfim, eu acho que esse caminho acaba se tornando, sabe, mais tu vai alcançar esse objetivo, de fato, tendo essas dúvidas, do que se tu ficasse muito tranquilo. Eu penso dessa forma. Até no início, quando ele largou, assim, a fábrica para ficar com a parte do dropshipping, eu fiquei, assim, assustada, sabe? Porque era uma coisa que ele construiu durante 3 anos, estava se dedicando àquilo, e quando ele falou, assim, foi em menos de um mês, ele falou, eu vou largar a fábrica. Daí eu fiquei, quem sabe a gente não espera um pouquinho. Não, eu vou largar. Ele largou e eu fiquei, tipo, então vamos, né? Vamos. É isso aí, você só confia. E muita gente também do nosso ciclo, pessoas que a gente conhece, assim, família também, ficaram, sabe? Meu Deus, ele vai investir nisso que nem sabe como vai ser. Mas é aquela coisa, se a gente acredita, se a gente vê potencial, tem que fazer. Tem que... As pessoas, elas, desculpa, Não, fala. Só para complementar, mas as pessoas realmente, quando eu fiz isso, as pessoas, elas têm muito, tu nota que as pessoas têm muito uma questão de porto seguro, né? Por exemplo, ele demorou tanto tempo para construir isso. Mas quando eu comecei a construir esse primeiro negócio, existia a mesma dúvida quando eu passei para o outro. Então, era algo já que eu já tinha visto, né? Sim. E outra questão que fez, de fato, eu mudar também, é que se tu for ouvir a história da maioria dos empreendedores que se deram bem, existe um momento em que eles têm que tomar uma decisão, que vai mudar tudo, né? Uma ruptura. Exatamente. Tem um momento que eles têm que tomar uma decisão que, ou eu faço isso agora, ou vai passar, entende? E eu acredito muito nisso. Eu acredito que, às vezes, é muito melhor até tu fazer dessa forma, abrir mão de tudo e começar algo do zero, do que pegar algo que já está andando, porque o esforço vai ser muito maior, entende? Tu tem um desafio maior para ti mesmo. Com certeza. E eu acredito muito que, para qualquer coisa na vida, as pessoas têm muito medo, assim, de... Tu tá confortável, tu tá numa zona de conforto, as pessoas têm muito medo de mudar e se não der certo, e se acontecer alguma coisa, e se eu cair, Só que as pessoas, quando dá errado, quando tu cai, quando tu tem algum problema, tu volta muito mais forte. E tu volta com muito mais gás para fazer dar certo. Então, muitas vezes, as partes ruins, as frustrações do processo, as pedras no caminho, elas são muito mais benéficas do que se não tivesse tido. Porque faz tu sair de um conforto que te tira do lugar. Porque se tua jornada... Tu não vê exatamente o que tu falou. Tu não vê ninguém que tem sucesso hoje em dia que fala, na minha caminhada foi tudo tranquilo, não passei por nenhum perrengue. Não tem isso. E as pessoas têm medo, e daí faz com que elas não saiam do lugar. Exato. Com certeza. Isso é uma situação já até... Eu acho que é batida entre os empreendedores, mas que
faz total sentido e é muito verdadeira, né? Porque no momento onde a gente pega e enxerga que empreendedores não são a maioria da população, é lógico que a maioria vai querer bater nessas pessoas e dizer que elas estão erradas, sabe? Eu sempre ouvi da minha família dizendo que... Cara, eu lembro de ouvir um outro tio meu falar assim... Porque eu tinha largado a medicina, então eu fazia cursinho para medicina, então imagina, a família, nossa, que bacana, vai ser mais um médico. Então eu peguei e resolvi largar isso e eu lembro deles debochando no churrasco. Ah, porque agora o Marino virou empresário, batendo palma. Então, tipo assim, é algo que não era da realidade deles. Pensa, era uma maioria, todos ali bem-sucedidos, tinham seus empregos, suas famílias maravilhosas, pô, que eu amo de coração, mas era um caminho diferente. Só que por eu não escolher esse caminho onde a maioria segue, eu era o errado, o maluco. Sim. E acaba sendo que o cara tem que enfrentar e passar por essas adversidades, né? Isso só deixa a pessoa mais forte. Exato. Causa desconforto nas pessoas. Claro. É uma preocupação, na verdade, né? Muitas pessoas que nos amam e nos enxergam, querem nosso bem, muitas vezes não é por mal que eles falam que não vai dar certo, Exatamente. né? Eles então, se preocupam, né? Tem medo. Né? Se preocupam, exatamente. Porque na realidade deles, aquilo é o caminho mais seguro que vai te deixar bem. Porque é o que eles conhecem. Porque é o que eles conhecem, exatamente. Então, assim... Antigamente era aquela coisa, tem que fazer concurso público. Nada contra quem quer. Nada contra quem quer. Agora tem que falar assim, né? Senão a galera já... Mas é uma coisa que, assim, saiu da faculdade, estuda e faz concurso público pra ter aquela segurança de ter aquela renda todo mês. Exatamente. Então, assim, as coisas vão mudando, né? Cada um também pode escolher o que quer, não tem... Exato, acho que no final das contas é isso, né? A pessoa tem que seguir o caminho que ela vai ser feliz, porque... Cada um vai se preencher e se cada um de nós aqui não fosse feliz na área de empreendedorismo, não teria dado certo também. Chega uma hora que o dinheiro também não... O cara não consegue mais ir atrás só do dinheiro. Não compensa. Não compensa, exatamente. Exatamente. E eu vou falar uma coisa que é para vocês se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, curtirem esse vídeo, para nos incentivar cada vez mais a postar mais, a chamar mais gente aqui. E eu queria fazer uma pergunta para vocês que eu fiquei muito curiosa, que é, quando vocês trabalharam juntos, como é que isso afetou no relacionamento, se isso afetou no relacionamento? Porque muita gente fala, a maioria das pessoas falam que, assim, virar sócio, trabalhar junto é, assim, o caminho pro fim do casal. Pro fim do casal. Então, como é que foi isso? Assim, a gente trabalhou desde 2020 até 2022 juntos. 2 anos praticamente juntos. Era bom, a gente tinha uma boa relação. Só que quando acontecia problemas ali dentro da empresa, a gente vivia muito aquilo, entende? Porque a gente trabalhava em casa, o Augusto morava... Na pandemia, a gente foi morar na praia, ficamos 6 meses morando juntos. Depois da pandemia, ele pegou e a gente convidou ele pra morar com a gente, comigo e com meus pais, porque ele é de outra cidade, ele é de Santo Antônio. E aí, ficava muito ruim de trabalhar à distância, assim, sabe? Então, era muito mais prático ele morar ali e a gente já tá trabalhando junto. Então, a convivência do diário, o trabalho, os perrengues, começou a fazer com que a nossa vida de casal virasse trabalho, sabe? Então, a gente começou a perceber que, às vezes, a gente estava muito estressado e a gente só focava naquilo e acabava deixando de viver o momento de casal. Deixava de curtir um filminho, de sair pra jantar. Coisas que são importantes na relação, sabe? Eu acredito que exista, sim, muito relacionamento saudável que trabalhe junto. Mas, hoje em dia, nosso relacionamento, depois que a gente... rompeu essa barreira, assim, cada um ficou no seu, é muito melhor, porque a gente conversa sobre trabalho, ele me conta as partes deles, eu conto as minhas partes, mas a gente não tem aquela coisa de os dois estarem preocupados com uma situação, entende? Então, ficou melhor pra nós, eu acredito. Não, com certeza. E atrapalha sim, sabe? Mas, assim, é tudo uma questão, acho, do momento, né? Porque existem casais que trabalham juntos, têm negócios juntos, e são felizes e têm sucesso, mas eu acredito que eles passaram primeiro por uma maturação do relacionamento deles, sabe? Ou seja, de repente já têm filhos, de repente já estão junto há mais de 10 anos, entende? Então eles estão, sabe, já têm um relacionamento muito mais consolidado, já passaram por muita coisa juntos e acabam entendendo essa questão do negócio, acredito eu, como uma missão para os dois, entende? Mas, de fato, é muito difícil. É muito difícil tu levar uma relação, tendo negócio junto, porque o assunto entre o casal acaba sendo sempre sobre o negócio. Principalmente se está dando alguma coisa errada. A gente era feliz, né? Calma. Não é que a gente
é que a gente não era feliz, né, pessoal? Mas é É. que ele era... A gente tinha, quando tinha momentos bons, a gente ficava assim, uau, nossa relação tava no auge, tipo, era tudo Aham. maravilhoso, flores, rosas. Aí daqui a pouco, pum, despencava, assim, aí era choro, era, tipo, se consolando. Eu lembro da gente na sacada lá da casa dos meus pais, tipo, sabe, conversando muito, falando, meu Deus, e agora? Tipo, só que lá a gente morava com meus pais, então se dava uma coisa errada, tava tudo certo. A gente tinha casa, a gente tinha comida, sabe? A gente só não ia ter nosso dinheirinho pra construir a nossa vida, mas ok. Agora que a gente saiu de lá, a gente tem perrengue, sabe? Sim. Mas agora, graças a Deus, faz tempo que a gente não passa por um perrengue. Mas logo que a gente se mudou, assim, foi complicado. E aí, esses momentos difíceis que afetavam muito a O relação. casal. Muito. Aham, porque quando tem separado, assim, um dá errado, o outro ainda tem, tipo, É. tá, eu tô estável, Exato. então ajuda, mas quando é os dois. Não, e outra cai. coisa, né? Aquilo que a gente tava comentando antes, do apoio, né? Quando um É. der errado, Sim. o outro, estando bem, consegue dar esse suporte Aham. pra empurrar pra cima de novo. E eu vejo que isso é, pelo menos no meu relacionamento com a Luísa, hoje é algo muito presente. Quando acontece alguma coisa errado e o outro estando tranquilo, é querendo ou não, um impulsionamento pra voltar pra cima e estarem os dois de novo, sabe? Então eu vejo que isso é uma situação muito importante, porque de fato é complexo, tu tá o tempo inteiro trabalhando juntos e aí vivem juntos e aí acaba que não existe nenhum momento do casal. Porque é sempre trabalho, porque tem sempre a preocupação e a preocupação de um é a preocupação do outro também. É bem complicado, assim, porque assim, eu trabalhava como dentista, então eu tinha meu dinheiro ainda, sabe? E o Augusto, no início, ali, que a gente teve que investir bastante. A gente é teste, entendeu? A gente, dropshipping, a gente começou a testar, aprender a mexer ali no gerenciador de anúncios, investir dinheiro. Então, por mais que não tenha investimento, tem investimento. Quando a gente começou a ver o dinheiro indo, sabe? E eu comecei uma hora, eu trabalhava pra colocar dinheiro pra gente ali. Então, teve momentos que, meu Deus, a gente não conseguia vender, a gente não... E aí a gente foi se vendo o que poderia melhorar, fez mentorias, foi... Só que esses momentos que a gente passou, assim, de perrengue foram muito tensos, assim, porque preocupava, a gente pensava, meu Deus, será que a gente trabalha que nem louco, trabalhava até as 2 da manhã, trabalhava o dia inteiro e não via resultado, sabe? Isso acaba desmotivando e tu só vive aquilo e tu fica naquela coisa, assim... E aí que vem a importância de acreditar, porque é aí que difere a pessoa Sim. que tem sucesso, o empresário que tem sucesso, do empresário que não tem. Porque quando tem, vão ter momentos ruins. Sempre vão ter. E se em cada momento ruim tu pensa em desistir, tu desiste, tu não acredita naquilo, tu não vai conseguir superar, tu não vai conseguir chegar aonde tu quer chegar. Então, eu acho que isso é o mais importante, assim, tá no fundo do poço, mas tá acreditando que vai dar Quando acontecia certo. essas coisas e a gente morava indo com meus pais, a gente só falava, nossa, graças a Deus, a Aham. gente ainda não saiu de casa, tá dando tudo certo, tipo, ok, estamos passando perrengue, mas a gente tem onde morar ainda. Isso é muito importante, porque querendo ou não, era um exercício de gratidão que dava um suspiro, sabe? É algo que, pô, eu vejo de muita importância quando eu e a Luísa fazemos, pô, tem alguma coisa errada. Tá, mas olha aqui, tipo, pô, olha o apartamento que a gente conquistou, a gente tem o nosso gatinho, hoje a gente pode estar ajudando algum familiar se acontece alguma coisa. Claro que também, pô, o cara, eu quero comprar um carro. É assim, né? Mas, tipo assim, pô, hoje a gente pode estar podendo ajudar alguém, podendo ajudar quem a gente ama. Então, assim, também tem que existir esses momentos onde a gente agradece por mais que esteja dando tudo errado, Claro. né? Porque isso faz com que a gente também, pô, mas tá, então não tá tão errado assim, né? Não tá. Porque acaba que às vezes, de tanta frequência que a gente entra no trabalho, os problemas acabam dominando tanto que às vezes a gente acaba se perdendo, né? De uma situação até que a gente pode passar por cima. E acha que tudo é problema, né? É. Que só tem problema na vida, que só tem... Às vezes eu tô assim... Bah, amor, porque tô triste com isso, tô insatisfeita, tô mal, assim, realmente mal. E o Marino para e ele fala assim, escreve tudo que tu tem. Olha tudo que tu tem e agradece por tudo que tu tem. E aí depois a gente vê, né? E uma situação que eu ia pontuar, que como vocês trabalhavam juntos e quando os dois estavam num momento difícil, ficava até complexo, porque não tinha o apoio do lado, né? Que hoje é tão importante. Então isso é... E queria perguntar pra vocês, qual foi, assim, o pior momento dessa caminhada de casal, o pior perrengue, e como que vocês saíram disso? Foi realmente quando eu mudei para esse negócio, né? Eu larguei a fábrica, eu vendi a minha fábrica, eu apliquei todo o dinheiro ali. E a Bruna, trabalhando como dentista, também estava fazendo o mesmo
porque inicialmente o negócio deu certo e eu vi a possibilidade dele crescer. Mas, obviamente, como todo negócio, ele nunca dá certo 100%, ele tem que dar errado para dar certo. E foi esse momento, acredito que tenha sido o pior momento para nós, onde a gente se colocou em dúvida se aquilo de fato tinha sido a decisão certa, né? No meu caso, de ter largado a fábrica, uma vez que a Bruna, como dentista, já tinha a renda dela, né? E que naquele momento, como dentista, era uma boa renda também, onde ela estava trabalhando. E então esse momento ele foi o momento assim mais escuro pra gente. Tu vendeu teu carro também, né? Vendi o carro que eu tinha. Tudo que eu tinha da minha fábrica eu vendi e apliquei no negócio. Eu dei o famoso all-in. All-in. E acreditava demais e que iria dar certo. Mas mesmo nesse momento escuro, eu sabia que era uma questão de não desistir, sabe? Era uma questão que precisava de tempo para dar certo de novo. Que passar por aquele momento estava sendo muito difícil, né? Eu me via numa situação em que me questionava muito, mas ao mesmo tempo tinha algo dentro de mim que dizia, cara, calma, dá uma relaxada. E às vezes o melhor a se fazer é simplesmente sair um pouco de cima das coisas, entende? Sim. Porque quanto mais a gente está em cima de um problema, mais ênfase a gente está dando para ele, então acaba tornando o problema muito maior do que uma coisa às vezes simples, entende? Que precisava. E hoje eu entendo, e até parece bobagem que eu falar, mas eu sou grato por esses problemas que a gente passou, entende? Essa dificuldade de estar lá no fundo. Porque, cara, faz com que as coisas sejam mais batalhadas e dessa forma tu passa a dar mais valor e também entenda principalmente que não vai dar sempre certo. Hoje a gente está numa situação confortável, eu e a Bruna, graças a Deus os negócios vão dando certo, cada vez mais certo, mas a gente está sempre pronto para quando dar errado. Sim. E, ao mesmo tempo, existem fases. Por mais que as coisas estejam certas, quando eu falo isso, não significa que está tudo 100%. Né? No meu negócio, como eu trabalho com vendas, as vendas elas são muito inconstantes, né? No sentido, vamos dizer assim, faturamento, lucro. Né? Quem tem empresa sabe bem como é isso. Né? Num mês tu está rico e no outro tu está pobre. Resumidamente é isso. E principalmente também, se a gente está falando de um mês, agora em semanas acaba tendo uma oscilação muito grande. E é uma questão, assim, um trabalho muito psicológico, né? Tu está trabalhando, entendendo essa questão de que, tá ruim agora, mas calma, vai ali na frente, vai. Só que eu acho que é importante também tu sentir que tá errado e te preocupar, sabe? Sim. Mas, tipo, basicamente foi esse o momento mais difícil que eu e a Bruna passamos. E a gente se questionou bastante. Só que a gente simplesmente não desistiu. E o Augusto, ele é muito otimista, assim, é muito... Então, quando eu tava lá embaixo, eu olhava... Porque eu, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu falei pra ele. Se eu tivesse no dropshipping sozinha, eu não estaria, entendeu? Eu comecei porque eu vi ali a oportunidade, eu apresentei pra ele e a gente começou juntos, assim. Mas sozinha, se eu passasse e já começasse esses perrengues, eu não ia. Foi tu que viu primeiro? Eu que iniciei, assim, que apareceu, assim, uma propaganda pra mim. E a gente já tava procurando juntos uma forma de ter uma outra renda, né, além do nosso trabalho. E eu apresentei pra ele, falei, olha aqui, que legal isso aqui, vamos pesquisar mais. E a gente começou a pesquisar, comprou um curso, começou a fazer. Aí logo em seguida veio a pandemia, a gente entrou naquilo de cabeça, assim. E nesses momentos eu sempre olhava pro Augusto e falava assim, tu acredita que vai dar certo? Porque assim, eu confiava, mas só que eu confiava que ele ia fazer dar certo, porque eu não me imaginava fazendo aquilo no futuro, eu me imaginava como estar dando um suporte no momento, entendeu? Então eu olhava pra ele e falava, tu acredita que vai dar certo? Tu vai conseguir? Não, eu acredito que vai dar certo, vai dar. E aí, então é isso, se tu acredita, vamos lá, não tem problema, tá? Agora a gente tá num momento ruim, mas vai dar. Então é acreditar. E até nesses momentos ruins, às vezes a gente se via, assim, muito preocupada. A gente falava assim, vamos dar uma volta, vamos numa cachoeira, vamos dar uma esparecida, porque tu sai daquele... Até tu começa a ter uma outra visão, sabe? Tem ideias, tem insights. Sim. E aplica no negócio. Então, muito importante também dar, às vezes, uma... descansada na cabeça, né? Às vezes tu tá muito focado no problema e isso é pior. E tu volta até melhor, né? Sim. Mas eu acho que tu tem que ter a cabeça muito blindada nesses momentos, porque tu sempre vai te questionar, a gente podia estar estável, a gente podia estar com o nosso emprego, nem a Bruna de dentista, tu com a fábrica, a gente podia estar estável, a gente podia estar bem, mas vocês não queriam estar estáveis, vocês queriam muito mais. Então, tem que ter a cabeça naquilo. Vai dar errado, mas eu confio que eu quero mais. Que eu quero mais do que estar estável.
Exato. Eu vejo muito uma questão aonde tu quer chegar, qual a realidade que tu pretende ter lá na frente, e aí tu olhar qual é o preço que tu precisa pagar por isso, né? E esquece a distância. Tu tá nesse objetivo. Mas, tipo, olha o preço que tu tem que pagar, coloca aquilo em xeque e vai para cima. Então, naquele momento eu sabia, com a minha fábrica, por mais que eu tivesse uma estabilidade e eu conseguisse, por exemplo, ter um valor para mim mensal, que muitas pessoas eu sei que às vezes nem tendo uma faculdade conseguiriam ter, quando eu abri mão daquilo foi para qualquer pessoa se soubesse mais profundamente disso, me trataria como louco, entende? Alguém que pode fazer uma loucura, velho. E eu sabia para mim que, tipo, aquilo para mim já era bacana, um resultado legal, que eu já era feliz com aquilo, mas não estava longe do que eu realmente queria. E eu sabia que eu ia ter que ter um caminho, um percurso bem mais difícil para alcançar o que eu queria, e eu entendi nesse momento que a Bruna me apresentou esse negócio como, cara, porque foi imagina, a gente estava procurando uma renda extra, simplesmente, exatamente, a Bruna surge com um negócio que a gente tratou inicialmente como uma segunda renda, ter uma coisinha que vai entrar um dinheiro. Não é uma renda extra, e a gente é uma rendinha extra. Uma renda extra. Mas claro, não é trabalhoso, não é renda extra, a gente, não, é uma rendinha extra. Até assim, é uma questão, eu gosto de falar isso, quando a gente começou a namorar, foi uma coisa que eu recebi muitos comentários, assim, porque o Augusto, ele tem, né, ensino médio e tudo, mas ele não se fez uma faculdade. Ele tinha fábrica, ele não tinha faculdade, assim. Então foi uma coisa assim, meu Deus, tu dentista, vai se formar agora, vai começar a namorar um cara que não tem faculdade. Só que eu via no Augusto, essa coisa de uma garra, batalhador, esforçado. Então, assim, quando eu conheci ele tinha fábrica, ele me falava, eu não me vejo com essa fábrica futuramente. Aí eu pensava, meu Deus, onde é que eu tô me metendo? O que esse guri tá pensando, né? Ele tem a fábrica que tá construindo isso e agora ele tá dizendo pra mim que não quer isso pro futuro. O que ele vai fazer se ele não tem uma faculdade, sabe? Eu também pensava assim. Sim. E aí surgiu isso na nossa vida, a gente se dedicou e deu certo, sabe? E eu também apoiei muito porque na fábrica era um trabalho que era pesado, sabe? Era muito... Gente, ele acordava às 5 da manhã, fazia paçoca, embalava, fazia entrega, carregava caixa. E daí, quando ele se viu ganhando mais dinheiro em casa, cara, é óbvio que ele quis largar, entende? E tem que ser mesmo, tem que encarar. Se tu vê a oportunidade, abraça com tudo e vai. E o negócio da renda extra é aqueles famosos anúncios. Ganhe dinheiro trabalhando 1 hora por dia. Ganhe dinheiro sem trabalhar. Sim. Mas não existe isso. Não existe. Não tem como. Dinheiro fácil não existe. Quando tudo que falar de dinheiro fácil, esses dias a gente viu uma propaganda até assim, ganhe dinheiro assistindo Netflix. Mas esses caras estão muito escalados. Muito. Quem faz, né? Não os que assistem Netflix. Sim. Fala, esses caras estão muito escalados. Os caras escalaram. Não, é verdade. Mas a galera já tá botando, tá caindo em cima desse produto aí. Já, né? Tem outros também. O Augusto tá sempre me mostrando Tem muitos, Os anúncios desses caras são algo assim de louco. O mercado digital tá muito sujo. Isso é o grande problema do mercado digital é esse hoje, né? E o que mancha a imagem do mercado porque estraga pessoas que fazem um trabalho coeso, sério, que querem de fato construir uma empresa, ajudar outras pessoas, tanto com seus produtos, quanto pessoas dando emprego para pessoas, né? Então isso é o mais complexo hoje, porque querendo ou não foi a situação que a Bruna pontuou. Pô, antes o Augusto tava lá, trabalhava o dia inteiro igual um desgraçado, com trabalho braçal e coisa, e aí de repente uma situação onde ele pode também trabalhar bastante, lógico, porque o cara trabalha muito, mas na frente do seu computador, né? Onde o cara não tem custo de transporte, onde o cara só tem que pagar uma internet e ter um computador. Então assim, isso abriu portas para aqueles que fazem o mal também. Né? Com certeza. E até essa parte ali da mentira, da internet, né? Até ali no próprio Instagram, né? Tipo, o que tem de gente que vende produtos, assim, que não fazem nada, que é mentira, é mentiroso e estão ali fazendo propaganda porque estão ganhando com aquilo. Então, assim, até no meu Instagram, eu acredito que a Lu também é assim. Eu sou muito, assim, transparente, sabe? Eu realmente indico ali, faço propaganda do que eu acredito, do que eu sei que funciona, do que... eu não consigo me sentir bem vendendo mentira, sabe? Então, é uma coisa que é legal, assim, tu construir um público, ter pessoas que confiem no que tu tá indicando de fato, porque
às vezes, principalmente as influencers maiores, assim, né? De milhões de seguidores, elas aceitam qualquer coisa que vai passar, assim, né, quer ganhar dinheiro, vai vender. Esses propaganda de jogar joguinho, tipo, tem de tudo, né? Vale tudo, entendeu? Tem gente que não tem filtro, vale tudo. Não, esse dia chegou um de aposta pra mim. Imagina, mas eu não consigo nem compreender como é que os caras de aposta mandam um negócio pra uma pessoa que é fitness, que tem fitness. Aí o cara tá fazendo errado também. Não. Ali o que eu recebo de produto milagroso, assim, pra eu indicar no meu perfil. Nossa. O Luto também deve receber. Se eu fosse aceitar, eu estaria rica já, entendeu? Mas Sim. Você imagina eu começar a falar, gente, eu emagreci tomando esse remedinho aqui. Eu emagreci. E as pessoas querem, entendeu? Vem meu resultado ali, o que eu emagreci. E querem saber como é que foi. Não querem saber, se eu falar que eu emagreci com isso... Deus do livre, se tu bota um capsulado ali no... Tipo, de copy no teu storytelling. Foi assim, ó, galera. Dessa foto pra essa aqui, tá louco. Não, a parceria que mais me ofereceram dinheiro, eu lembro que eu tinha muito menos seguidor que agora. Eu tinha uns 70 mil seguidores no Instagram e me ofereceram, tipo, R$15 por mês pra divulgar. 15 reais por mês? 15 mil reais. Mais me ofereceram. Bah, a Luísa tá na maga. Muito feliz. Caraca, 15 reais. Não, mas a parceria que mais me ofereceram dinheiro, R$15 mil por mês, quando eu tinha metade dos seguidores que eu tenho agora, foi uma cápsula detox que fazia perder, sei lá, 5 quilos em um mês. E eu tenho certeza absoluta que se eu postasse aquilo, ia vender a rodo. Porque as pessoas querem milagre. Daí eu ia vender muito, ia prejudicar as pessoas, porque elas iam acreditar naquilo, não ia dar certo, elas iam se frustrar, porque elas iam pensar, a Lu conseguiu e eu não. E daí, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente tá indicando, né? Porque nossa, as pessoas, é muito mais que dinheiro. Eu sempre me coloco no lugar das pessoas que estão ali me assistindo. Então, assim, vou indicar, sei lá, qualquer coisa que eu vou indicar, que eu vejo que pra mim não faz sentido, que eu não acredito, que não tem por que eu indicar. Porque a pessoa vai comprar aquilo ali e é uma mentira. Então, eu indico roupa de academia, meus suplementos, tudo que eu uso realmente na minha rotina, eu indico, sabe? Mas qualquer outra coisa que vá fazer uma promessa, assim... prejudicar a pessoa. Porque por mais que tu não tem contato com as pessoas, é muita gente te seguindo, é uma pessoa atrás da tela, é uma pessoa como eu, como tu. Então, se tu não pensar, de fato, o teu propósito ali dentro, no sentido daquilo, ajudar as pessoas, influenciar as pessoas pro bem... Eu acho que é por isso que vocês se diferenciam, né? Porque vocês de fato têm essa transparência. Vocês de fato querem agregar para quem vocês estão compartilhando, né? Porque se não fosse o caso, vocês nem conseguiriam ter esse crescimento, né? Então, assim, isso que eu vejo como a grande chave do influenciador é ser transparente, né? É compartilhar o que usa, é tá falando as coisas que faz. Então, assim, eu vejo isso, é uma coisa que eu admiro muito na Luísa, e imagino que tu deve ser a mesma coisa com a Bruna. Porque, de fato, é uma situação onde, quando tu vê esse dinheiro, que não era algo comum, né? Podia muito bem se deslumbrar, mas não. Tem muito claro que, olha, o meu público é a minha grande responsabilidade e eu vou só oferecer o melhor para eles. Só aquilo que eu consumo, aquilo que eu acredito. Então, assim, isso é algo que é de muito valor e acho que é o grande diferencial de vocês e de influenciadores, né? Que acreditam nisso fielmente. Com certeza. Muita gente vem e me pergunta qual é o segredo pro engajamento no Instagram. E internet é conexão, é uma pessoa atrás da... É verdade, né? Uma pessoa atrás do... uma pessoa real atrás do celular. Então, assim, se tu não for tu mesma, porque às vezes a gente acaba se perdendo um pouco ali naquele meio, porque de fato tu não vê a pessoa, tu não tem contato com a pessoa. Então tu fica, porque é seguidor, porque é número, mas qual é o sentido? Qual é o sentido daquilo? É ajudar uma pessoa que é como eu, que é como tu, que tá ali por trás, sabe? Então, eu acho que não tem o segredo pro engajamento fazer isso e o hack pros stories. É conexão, é de ser tu mesmo, é de ser transparente. A internet já tá cheia de personagens, essa é a grande verdade, né, cara? E isso já não tá dando mais certo.
Eu entendo hoje como o público que segue a Bruna e a Luísa como sendo pessoas que não estão procurando resultado rápido, também são pessoas que já se frustraram antes com essas promessas, entende? Porque, por exemplo, que nessa empresa de encapsulado, cara, eles devem vender milhões até hoje, entende? Porque, infelizmente, ao mesmo tempo que eles estão errados, as pessoas também gostam de ser enganadas. Gostam, as pessoas Isso é um fato, cara, é um fato, assim. Porque elas não se questionam antes de adquirir um produto na internet que tem uma promessa, assim, milagrosa, ou, por exemplo, algo que está muito barato. E, cara, isso acontece o tempo inteiro, entendeu? O tempo inteiro. Pessoas tanto mais novas quanto pessoas mais velhas. Então, vai acontecendo um filtro natural, assim, das pessoas que já entenderam que as coisas não acontecem tão fácil, né? Que aquilo que te prometem na internet tem que estar se questionando. E eu acredito que muito no que tu disse e o Marino também, sobre a transparência no sentido de tu mostrar quem tu é mesmo, a tua rotina, mostrar que tu é uma pessoa real, mostrar que tu também erra, que tu também tem falhas, tem tuas dificuldades. Porque, cara, personagem hoje, ele dá certo. Ainda eu conheço pessoas que estão crescendo como personagem, mas assim, ele é algo que não tem longo prazo, né? Eu não enxergo longo prazo. E as pessoas, com o tempo, vão se dar por conta daquilo, né? E, tipo, pensem como se fosse uma faixa de pizza, assim, um pedaço de pizza da população que ainda acredita nesses milagres, acredita nessa... E aí eles vão passando de fase em fase até identificar. Sim, o que foi aquele caso do mendigo que vendeu 1 milhão em 1 hora com encapsulado? O que era o encapsulado? Não dá nem pra falar no podcast que era o encapsulado. Era um encapsulado que eu fico me perguntando como é que as pessoas acreditam nisso. 1 milhão em 1 hora. Porque o que as pessoas olham? Tipo assim, vende um negócio, sei lá, 90 pila. Ah, 90 reais. Se não der certo, tá, foi só 90 reais. Mas se todos, milhões de pessoas pensam isso. Era um negócio absurdo que o mendigo vendeu 1 milhão em 1 hora. Não é possível. Qual é a credibilidade que essa pessoa tem? Tipo... A galera... É que é mais cômodo, né? Se torna mais cômodo. A galera quer o caminho fácil. Quer a fórmula mágica. Não tem, então... Olha pro dinheiro, né, cara? Olha o dinheiro na hora que vai entrar, entendeu? Sim. Resultado rápido, dinheiro rápido. Que são Exato. As pessoas querem tudo rápido. Sim. Galera, uma coisa que a Luísa trouxe isso porque foi no início do nosso relacionamento foi algo muito presente da forma como eu lidava com o Instagram dela. Porque, querendo ou não, também, hoje, como vocês trabalham com o corpo de vocês, também tem essa situação de um vídeo de biquíni, uma situação assim. E eu queria saber de ti, Augusto, como é que tu lida com essa situação do Instagram da Bruna? Se vocês já tiveram alguma situação de conversa sobre isso, como é que é essa situação? Da exposição, assim. Sim. Porque é muita exposição, querendo ou não. Cara, eu acho que vai muito de como está o teu relacionamento isso, sabe? Eu acho que tu te preocupar com isso, acho que reflete mais como está o teu relacionamento. Na confiança. Em relação de confiança, em relação do que tu imagina para aquele relacionamento no longo prazo também, principalmente, acredito eu, entende? Porque se tu tá te questionando hoje sobre isso, cara, imagina que tu tem longos anos com aquela pessoa e aí se tu vai viver com essa angústia, acaba não valendo a pena. Então, a Bruna sempre senti que por mais que ela mostrasse o corpo, tá? Eu me entendo por 2 motivos. Uma, ela nunca faltou com respeito fazendo isso. Sim. É o corpo dela, entende? Se as pessoas enxergam isso de outra forma, é muito mais... Esse assunto está muito mais relacionado à pessoa que está enxergando o corpo dela do que o que ela está querendo fazer com aquilo, entende? Então, não dá para tomar como avaliação uma outra pessoa. Eu sempre olho pela ótica dela, né? Mas é algo que não me atrapalha, que de fato não enxergo como algo negativo, até porque eu parto de uma premissa que eu acredito que soluciona muito bem essa questão de relacionamento, que se a pessoa quer estar contigo, ela vai estar, se ela não quiser, ela não está. Então, cara, a partir disso, entendeu? Se tu não está gostando também, vai lá, conversa e tal, mas realmente eu não enxergo como sendo algo negativo essa questão de exposição, sabe? Sim. Porque quando tu tá com uma pessoa que se expõe muito, vai exatamente como tu disse, muito do relacionamento. Porque vai chegar muita gente. Mensagem de homem. Eu recebo até, às vezes, nude no direct. Graças a Deus, nunca recebi. Não. Não, umas coisas assim, bizarras, mensagens bizarras. Então, assim, se o Marino tem a confiança, tem a tranquilidade que, assim, não importa o que eu receber,
eu tô com ele, porque eu quero estar com ele. Independente da pessoa que vier falar comigo. Eu acho que o Augusto tocou num ponto muito legal, que é o que eu acredito também. Muito vai da ótica como tu posta, né? Como tu tá fazendo o teu conteúdo. Se tu tivesse por exemplo, vamos dizer, a malícia do postar o conteúdo bom, então vou botar aqui uma foto de biquíni porque quero que as pessoas me deem esse sério. É uma coisa totalmente diferente. Mas vocês estão ali justamente para inspirar outras pessoas que acompanham vocês, que o público é mais feminino, para poder compartilhar o que vocês vivem. Então, pô, cara, tu arrebentou. O Augusto, ele que tira minhas fotos, ele que ajuda na pose, fala só dá uma melhorada aqui. É isso aí. Foi, inclusive, ele que me incentivou, assim, na criação do Instagram, sabe? Ele que me... Porque eu ia fazer pro desafio mesmo. E ele falou, nossa, já imaginou se tu começa a criar conteúdo e tu vira blogueira? Tipo, e eu nem pensava nisso. E ele que foi me ajudando, assim, sabe? Bastante nesse início, nesse apoio, assim, foi... Ele me apoia bastante. Não, essa da foto aí, eu não sabia tirar nenhuma foto. Agora eu já me acho profissional. Exatamente, cara. Se tudo der errado, eu vou virar fotógrafo. Não, a gente foi pra Europa e o Marino, você não tem noção. No início ele tirava foto assim, era metade chão, metade eu. E deu, meu Deus. Hoje em dia, eu tive um sorteio esses dias. E ele tirava uma foto, né? Era assim, eu posava ele uma foto, me mostrava. Também. Não sabe que ele tem que tirar 300 Agora fotos só pra... senta ali dentro. Sim, esses dias eu fiz um sorteio, eu fui ver o meu celular, era 300 fotos, assim, pra escolher uma. Cara, não, isso é um baita aprendizado. Qualquer coisa que der errado... O Augusto hoje em dia tira foto melhor que eu. As fotos de viagem dele ficam terríveis, as minhas... Ficam perfeitos. A luz, a câmera, porque tá aqui isso daqui. Não, ontem o celular dela deu um problema na câmera, e aí ontem a gente tava numa formatura, e aí eu tava tirando a foto, ela, tira com o meu. Eu peguei assim, Luísa, posso tirar com o meu? Tua câmera tá meio ruim. Pá, saquei o meu, ali. É isso aí, Já estão treinados fotógrafos. Se tudo O que é a prática, né, cara? Então, olha só. Porque, de fato, imagina, existe a profissão fotógrafo, né, cara? A galera que tira foto top e tal. E eu tirava foto muito ruim. Eu era péssima, minhas fotos. Eu achava que eu arrasava nas fotos. E aí a questão de estar sempre ali tirando foto. E claro, ouvindo também a Bruna tendo lá dizendo, não, mas melhor assim, assim, assim. Tu começa a identificar, então, cara, a prática é algo maravilhoso, cara. Nossa. Ela te permite aprender qualquer coisa, praticamente. Né? E acho que isso também é importante porque a pessoa tem que ter esse pensamento, né? Porque se tu tem o pensamento de que tal coisa tu não consegue fazer, isso te atrapalha, né? Eu vejo isso muita gente quando eu tô lidando com pessoas lá na empresa. Existem situações que a galera tá com uma crença limitante de que não vai conseguir fazer tal coisa, que é tu conseguir quebrar essa chave que assim, consegue resolver. Então isso é um detalhe muito importante porque a galera se apega muito nisso, né? Porque já ouviu de diversas pessoas, isso aqui não dá, isso aqui não sei o quê. Então isso é no momento que tu tem essa premissa pra tudo, tu consegue aprender tudo que tu quer. Cara, exatamente. Tu não te coloca o limite, né? Exatamente. Quando tu nem sabe do limite, né? Eu lembro de uma situação que aconteceu, cara, semana passada. Um gestor de tráfego meu, eu não contei pra ele quanto era o que eu pensava de teto do produto, quanto que não era. E assim, cara, por ele não saber, pra ele não tinha limite. Pra ele o produto podia escalar 100 mil dia. E, cara, ele foi botando dinheiro, foi fazendo novos criativos. E isso fez com que ele alcançasse números que podiam não estar sendo imaginados por nós. E ainda, se fosse o caso dele saber dos números que a gente pensava, ele não teria chego. Porque teria aquele teto pra ele. Exatamente. Eu acho que quando tu quer algo grande na vida, para tu conseguir algo grande na vida, tu tem que ter muita consciência de que tudo que tu foca se expande. Então, se tu estiver sempre com medo de algo, pensando, e se não der certo, e se não der certo, sempre com medo de não der certo, e tu focar naquilo, não vai dar certo. Agora, se tu focar que tu acredita, que nem tu falou, nas fases ruins, tu sempre tinha o pensamento, vai dar certo. Tu acredita que vai dar certo? Aquilo vai dar certo, porque tu vai focar no que tu nem tem agora. Mas tu vai focar já no resultado, sempre no resultado, então não tem erro. Tudo que tu foca se expande, tudo. Exato. Isso é verdade. E pergunta pra ti agora, que o Augusto não pode se intrometer. O Augusto segue a vida saudável?
Eu tento, gente, não dá. Assim, ó, é o que mais me pergunta ali no meu Instagram, assim, ó, como que eu consigo conviver com o Augusto? Porque, assim... Sacanagem. Porque eu, uma pessoa Nosso que relacionamento faça... já deu errado várias vezes pelas pessoas, a gente não... Pelas pessoas, tá muito errado. Porque eu saudável, treino, faço dieta, e ele treina, assim, ó, uma vez no mês, eu acho, se aparece na academia, come ali saudável, ele come até às vezes, entendeu? Eu Mas vejo ele provando as receitinhas. ele prova amando. as receitas, no almoço, às vezes, tipo, ele normalmente come arroz, feijão, mas ali pizza, hambúrguer, tem toda semana, mais de uma vez, pelo menos, né? Umas 3, 4, quando vai. E aí, só que, assim, quando eu comecei a namorar com ele, já era assim. E eu já vim de uma família que tinha uma rotina mais assim, então não era um problema pra mim ter um relacionamento com uma pessoa que não quisesse ser saudável, sabe? Eu acho que nosso foco, nosso objetivo não é ser saudável. Eu tenho o objetivo de ser saudável, Sim. é claro. Mas em comum do casal não é só ser fitness, entendeu? A gente tem muitos outros objetivos juntos e que Sim. batem, que fecham. Então não tem porquê isso... Não é um pré-requisito Não é um pra dar pré-requisito, certo. exato. Não é um pré-requisito pra dar certo. Porque a gente se respeita muito. Eu respeito... Não é aquela coisa dele quer comer um hambúrguer, eu vou falar assim, não, tu não vai comer um hambúrguer hoje, eu tô de dieta. Não, gente, não existe isso, entendeu? Come teu hambúrguer, eu vou fazer minha comida. E é assim que a gente faz, sabe? Ele até me respeita muito nessa questão de comida, que eu às vezes fico irritada de chegar assim num restaurante e ele vai direto, assim, ó, lá no balcão, assim... Vocês têm opções saudáveis? Tipo, eu falei, Augusto, claro que tipo, qualquer restaurante vai ter, sabe? Sim. Relaxa, né? Porque eu também como hambúrguer às vezes, como é Sim. óbvio, mas durante a semana, assim, a maior parte do tempo, a gente se respeita nessa questão de alimentação e tá tudo certo. Às vezes eu Sim. dou uma mordidinha pra provar, Sempre. às vezes Dá uma uma provinha mordidinha. rola, quando eu tô muito focada, não, mas o respeito é a base de tudo, né? Não tem... Com certeza, com certeza. Tem casal que fica bravo, tu não vai me fazer parceria pra comer. E isso é uma coisa que tu também tem que ter muita disciplina pra, tipo, ver a pessoa comendo, porque tem gente que não consegue ver a pessoa comendo e não comer, passar aquela vontade. Tu tem que ter muita disciplina pra assim. mas o que eu penso, né? Se eu como que nem ele, não tem como, entendeu? Eu sei como eu vou ser se eu seguir uma vida que nem ele, porque eu já tive a vida que nem ele. Sim. Então, assim, eu tenho a minha escolha, ele tem a dele, assim, eu me preocupo com a saúde dele, é uma coisa que eu quero que ele comece a praticar exercício, até porque eu sempre falo pra ele, faz uma atividade física, é bom pra cabeça, é bom, né, estimular o corpo, se mexer, mas mas não é uma coisa que é, assim, uma pressão, entende? Sim. Eu tento convencer, assim, vamos hoje, vamos... Mas quando ele se sentir pronto... Tem que falar pra ele, Bruna, que vai aumentar os resultados dele treinar. Aí Eu o já homem vai falei. gostar. daí... Aí Eu o já homem, falei isso meu pra ele. Deus. Eu já É falei. resultado? Não, eu até falei pra ele que vai aumentar meus resultados, entendeu? Porque, pô, se eu converter o Augusto pra vida fitness, cara, minhas seguidoras vão querer também ser fitness. É verdade. Pô, se eu conseguir Mais trazer uma o prova Augusto, social, né? É mais uma Mais prova uma social. Mais social. uma prova social, botar foto do Augusto antes e depois. Eu falei, pô, amor, ajuda aí, cara. A gente tá querendo mais escassez, é isso aí. Não, mas muita gente me pergunta nas caixinhas de perguntas, como eu consigo ser saudável se toda a minha família come mal? E se tu tem um foco, tem um objetivo, tu realmente quer ser saudável, tu vai ser saudável e a tua família não vai ser. Claro, eu acho que é importante o ponto que a Bruna falou também, porque existem casos onde as pessoas não respeitam, né? Existem casos... Tipo assim, eu lembro da minha família, quando eu comecei a treinar e comecei a fazer dieta, a minha família me chinelhando, tipo, brincando comigo, né? Sim. Mas, tipo assim, isso aí não adianta nada. Todo mundo já tentou aqui. Todo mundo já tentou e não deu certo. Mas, assim, então, se é o caso de não respeitarem, aí eu entendo até que seja complexo. Eu tava nem Aquela aí porque eles situação falavam e fazia, chata sabe? também, tipo, de amigos, assim, tu vai num rolê e tu não tá afim de beber. Aí as pessoas ficam assim, aí tu não vai beber, aí tu não vai tomar E aí uma fica cervejinha, como não se vai tivesse estragado o clima da roda. Exato. Por isso que eu não saio. No início eu saía sem beber, eu me divertia muito, via as pessoas bêbadas, me divertia muito com a minha família, assim, foi algo que eu estabeleci, falei assim, gente, agora não contem comigo mais pra comer lanche, entendeu?
Porque eu, por muito tempo, assim, gente, eu chorava. Quando eu chegava em casa, assim, da faculdade, eu via eles comendo pastel e eu tava de dieta, eu ficava assim, meu Deus do céu, por que eles fazem isso comigo? Eles não me respeitam, eles sabem que eu tô tentando, só que, tipo assim, eu tô tentando. Não era uma coisa que eu conseguia perceber, assim, eu tô tentando, eles não precisam. E aí, quando eu consegui entender isso, foi assim... Separei meu cantinho do armário ali pra mim, assim, ó, aqui são as minhas coisinhas, porque tinha um armário de doce lá na casa que tinha bala, chocolate, tudo. Então eu nem olhava aquele armário. A geladeira também deixei mais um cantinho pra mim. E aí foi indo, sabe? Eles me respeitaram total. Minha mãe começou a fazer, antes ela fazia, tipo, pra me agradar comidas, né, tipo, mais gordinhas, assim, ela começou a me entender e começou a me agradar com as comidas saudáveis. E foi sendo um processo super natural, assim, e tudo é questão da pessoa, quem quer entender. Ninguém tem a obrigação de fazer por ti, né? É um amadurecimento isso, né? É um amadurecimento. Sim. Porque também eu entendo que tu pegar e mudar do nada e ter toda a tua família indo contra é complexo e isso também pode afetar a pessoa, mas total, é amadurecimento de entender que o teu comprometimento é totalmente diferente do deles, né? Sim. Tua missão é totalmente diferente da deles. Claro. E as pessoas falam assim, só hoje. Tipo assim, mas só hoje, come isso aí. Mas é que, tipo assim, era igual falar, só hoje, tipo, não trabalha, é só hoje. Aí tu vai nesse só hoje, e tu nunca vai, entendeu? Exatamente. Nunca vai. E eu acho que tu tem que ter a cabeça muito blindada, porque falar sim pro outro é falar não pra ti mesmo. Então, assim, se tu sempre cede a vontade do outro, a influência do outro, por exemplo, o Marino. Se ele tivesse cedido a todos os familiares, todas as pessoas que falaram, não vai dar certo, larga isso, ele nunca estaria onde ele tá hoje. Morando sozinho, conseguindo ter as coisas que ele quer, sem depender de ninguém. E a mesma coisa, por exemplo, tu, se tivesse cedido as pessoas falando, ai, bebe só hoje, ai, não acredito que tu não vai beber, tu não ia ter conquistado o que tu conquistou. Então, assim, falar não pro outro é falar sim pra gente mesmo. Então, tu tem que ter a cabeça muito forte pra lidar com as influências, com as pessoas querendo que tu saia do teu prumo. Também tem a visão errada de alimentação saudável, assim. Então, até quando eu comecei a fazer minha dieta e tal, eu tinha também essa visão errada. Eu como de tudo, entendeu? Carboidrato, pão de noite. Eu janto às vezes 11 horas da noite e como um pratão. Tipo, azar que é 11 horas. Tô metendo meu pratão aqui, tô com fome. Como chocolate todo dia. E emagreci, sabe? E as pessoas, quando me viam comendo isso, falavam assim, é muito mais fácil tu não comer e emagrecer mais rápido. Só que, cara, é muito mais fácil ter uma rotina que vai, tipo, ser sustentável, que vai te agregar na vida, que tu vai ter energia, tu vai conseguir ter uma vida legal, né? Do que fazer uma dieta ali louca, que tu vai pirar, que foi coisas que eu já fiz muitas vezes. E que depois tu não consegue sustentar. As pessoas têm a ilusão de que pra emagrecer, elas têm que comer muito pouco. Esses dias eu postei um que eu comi um dia e uma pessoa comentou, impossível ela ser magra e comer tudo isso. Mas eu como que uma pessoa normal come no dia. As pessoas, elas acham que não, pra emagrecer tem que passar fome. Pré-requisito é passar fome. Não tem que passar fome, senão tu vai conseguir seguir aquilo por um mês, por 2 semanas, tu vai emagrecer e depois tu vai ganhar tudo de novo, porque tu não vai conseguir manter. Pra tu conseguir emagrecer a longo prazo, tu tem que fazer algo que é prazeroso, ao mesmo tempo tu consiga seguir a longo prazo. Mais uma vez aí o imediatismo, né? O imediatismo. As pessoas querendo resultado rápido, vendo resultado rápido. Então agora, já indo pros finalmente, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, o que vocês teriam dado de conselho pra Bruna e pro Augusto lá do início, quando começaram a empreender? Difícil. Quer começar? Essa aí tem que olhar pra lá, ó. Essa aí é corte. Fase motivacional. Pode começar. Vamos lá, então. O que eu daria de conselho pro Augusto, cara, quando eu comecei, confiar mais no processo, né? Não deixar um pouco a ansiedade de lado, porque eu acredito que isso seja o principal fator, assim, que faz as pessoas desistirem, sabe? É a questão da ansiedade, de tá pensando que não vai dar certo. E com o tempo eu percebi que não dá certo não as coisas não estarem acontecendo como tu quer, mas sim quando tu desiste já. Só não dá certo quando tu desiste. Então, se eu fosse dar um conselho, seria só continua trabalhando, continua focado, né, acreditando que vai dar certo, que tu tem que saber o que tu está fazendo, o que tu está plantando hoje, né? Se tu souber o que tu está plantando hoje, consequentemente tu vai saber o que tu vai colher lá na frente. Então,
de fato, seria esse o principal conselho. Trabalha, aquilo que eu falei antes também, né? Defina o teu objetivo, aonde tu quer chegar, esquece a distância que tu tá dele, só foca no que tu precisa fazer para chegar lá e vai para cima. Inspirador. E para mim, o conselho que eu daria é confiar mais em mim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito insegura, assim, em relação à vida, né? Tudo. Sim. Eu era uma criança mais tímida, assim, no colégio. Eu era bem tímida, na faculdade eu era tímida. E no momento que eu comecei a mudar, né? Eu emagreci, comecei a me cuidar mais. Eu comecei a ter mais confiança também, mas esse processo demorou. Então, se eu pudesse falar pra mim lá no início, era pra confiar mais em mim, assim, não ter... Às vezes, quantas vezes já gravei uma coisa e deixei de postar, porque eu fiquei insegura de, quem é que vai querer assistir isso? Eu não vou postar, entende? A gente tem essa coisa de... E daí que ninguém respondeu, entendeu? Provavelmente alguém vai escutar, alguém vai. Então, se tu tocar uma pessoa, já é o suficiente, sabe? Eu acho que eu, particularmente, enxergo que pra tu dar certo, falando de mercado digital, porque é o que a gente vive aqui, o primeiro requisito que a pessoa tem que ter é confiança. É o que eu enxergo. Por quê? Porque aquele que tem confiança tem personalidade para tomar decisões que os outros não tomariam. Sabe? Eu falo muito por mim uma situação onde eu exponho isso para minha equipe, de que, cara, eu só tive os resultados que eu tive, porque eu tive peito para dizer assim, ó, eu não quero saber o que essa outra pessoa tá falando que deu certo. Eu vou fazer, eu vou testar porque eu confio no que eu penso. E aí, isso foi que, cara, me deslançou nos resultados. Todo mundo que me pergunta, eu falo, confiança, não tem. Confiança. Tipo assim, os guri me perguntam alguma coisa e eu falo assim, cara, o que tu acha? Aí eles falam, eu acho isso. Beleza, faz, confia em ti, sabe? Não espera o que eu vou te dizer. E isso faz com que tu tenha os resultados tão grandes. Por mais que tu erre, tu tenha confiança, tu tenha autoestima pra ir lá e tentar de novo. Isso é fundamental. Quando tu tem segurança, tu deixa de fazer muita coisa. Que, claro, pode dar errado, mas pode dar muito certo e ser a coisa decisiva pra tu deslanchar. E mesmo dando errado, vai ser um aprendizado pra dar cada vez mais certo, que nem a gente falou antes. As nossas caídas, quando algo deu errado, quando a gente se frustrou, foi o momento que a gente mais cresceu. Então, quando a gente é insegura, a gente pensa, mas não vou postar isso. Mas não vou fazer isso. E acaba não fazendo nada e não saindo do lugar. Então, assim, ter confiança pra... Quer postar? Quer fazer? Quer deixar de fazer? Faz. Eu me lembro, assim, eu gravando os stories, tá? Testando, porque eu tinha 1000 seguidores, nunca nem tinha aparecido nos stories, assim. O Augusto falava, Bruna, tu tem que aparecer, tu tem que conversar com o teu público, eles estão ali te seguindo, eles querem te ouvir. E eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou aparecer? Eu nunca gravei, nunca. E eu comecei a testar, fazer teste, gravava no celular, sabe? Era muito estranho no começo. E hoje em dia já é algo que é natural, sabe? E o mais louco disso, né? Tu falou 1000 seguidores, só que se a gente pega e bota uma sala com 1000 pessoas, tu tá falando pra um monte de gente. Então, assim, isso que é o mais louco, né? Mesmo com pouco público perante as redes sociais, tu já tá falando, se comunicando com um monte de pessoas. Eu sempre, desde o início, isso é uma coisa que eu nem sei como, mas eu sempre tive na minha cabeça uma coisa muito certa desde o início, de assim, falar nos stories, postar no feed, como se eu já tivesse, assim, 1 milhão de seguidores. Eu sempre, assim, desde que eu tinha 50 seguidores, eu falando assim, e as pessoas, ela tá se achando blogueirinha, ela tá se achando influencer, e eu falando assim, não, gente, porque hoje eu fiz isso, com 50 seguidores. Então, eu sempre tive, e eu sempre falo isso pras pessoas, como perder a vergonha. Finge que tu tá falando com 100 mil pessoas. Finge que tu tem 100 mil pessoas. Natural. Que já é natural, E tem gente que deixa de fazer muita coisa pensando, o que fulano vai pensar? Só que, cara, nem tá pensando, entendeu? O cara não tá nem aí pra ti, essa é real, ninguém tá nem aí pra ti. Quando Então, tu assim, para pra faz o pensar teu. o que outra pessoa tá fazendo, né, cara? Exatamente. Tem a vida de todo mundo é tão corrida, então o que as pessoas vão estar se preocupando com o que tu vai estar falando, então... E aí, eu acho que toca num ponto muito importante, que a pessoa, muitas vezes, deixa de se realizar por pensar, como é que o outro vai reagir se eu fizer esse post, se eu tomar essa atitude. O outro tá nem aí. No máximo ele vai te encher o saco. Até os haters no TikTok
tem muito Sim. hater. A pessoa vai lá, comenta no teu vídeo, passa pro próximo, esqueceu do teu Nem vídeo. lembra disso. Fica, Nem meu lembra de Deus, ti. porque essa pessoa pensou isso, porque eu tenho que responder. E eu tenho muito esse problema ainda. O Marino fala, ai, porque tu não pode dar. Assim, quando uma Eu pessoa dá um também, hate, eu vou lá, eu respondo, não, porque eu tenho que mudar o pensamento dessa pessoa. Essa pessoa já nem tá, Uma nem coisa- lembra mais do que tu postou. Uma coisa que eu falo pra Bruna sobre essa questão dos haters, pessoas que fazem comentários negativos, e até mesmo essa questão da alimentação ali, relacionada ao nosso namoro, que eu não me alimento muito bem, ela bem. Na grande maioria das vezes, acredito eu, e acho que é até mais confortável para quem está do outro lado pensar assim, a pessoa, quando ela faz um comentário negativo, ela está falando muito mais dela do que de ti mesmo, Com entende? certeza. Então, o problema é muito mais relacionado a ela do que a ti, por exemplo. No caso, as pessoas falam, como tu consegue ter uma relação com o Augusto se ele não se alimenta tão bem? Cara, tem tantas outras coisas importantes no relacionamento, entende? Que vão fazer um relacionamento dar certo do que apenas a alimentação, entende? Nossa. Até porque tu não pode fazer com que uma pessoa queira se enquadrar dentro do que tu acha certo, entendeu? Tu já começa errado pensando dessa Sim. forma. Então, quando eu vejo comentários negativos, eu sempre falo para a Bruna, infelizmente, isso é uma pessoa que ela tem um problema com ela mesma, ela enxerga esse comentário como ela fez como um grande problema, sem perceber que é algo muito mais dela, que ela precisa trabalhar isso, entende? Porque a Bruna tá ali, cara, com um objetivo, tu tá ali com um objetivo, que é simplesmente passar um conteúdo. Quando vem um comentário negativo, eu sempre falo para ela, cara, tem cara de gente frustrada, entende? Alguém que está Sim. frustrado consigo mesmo. Frustrada. E aí fica muito mais fácil criticar algo, porque assim alivia a dor que ela está sentindo no próprio ego. Claro, Com ela se certeza. sente atacada, né? Muitas vezes por uma coisa que partindo do ponto de vista de vocês nunca pensaram em atacar alguém, não é nem o estilo da forma como vocês se comunicam, só que essas pessoas se sentiu ofendidas e ela vai lá então e te critica. Porque aquilo incomoda. Porque aquilo doeu nela. Sim, Exato. Então, em vez de ela exatamente. pegar e, pô, se é uma coisa que me dói, eu tenho que aceitar, então eu vou mudar se é algo que me dói. Se me incomoda, Eu né? mudo, então. Exato. Não vou encher o saco do outro. Mas isso é muito presente na rede social porque é muito fácil, né? Porque, assim, na hora que tem um contato até no direct, o hater, a Luísa já fez isso uma vez, ela respondeu um hater no direct. No direct, a pessoa, eu amo teu conteúdo e não sei o quê. Então, tu imagina se é na frente um do outro, assim. Ali na internet, tu manda papapá, tu é um bosta. Puf, acabou. Nunca mais vi essa pessoa. Exato. Aconteceu uma coisa muito louca, que uma pessoa botou hate num produto meu. Botou hate, porque isso tá errado, porque isso. E daí eu fui lá e eu respondi ela. No final da conversa, ela comprou o meu produto. Ela comprou. E eu acho que uma coisa, até, sim, voltando no que o Augusto falou, tu tem que ter muito claro os teus pensamentos, o que tu acredita, as tuas verdades. Meu psiquiatra sempre fala, sei da verdade, sou feliz. Então, assim, se tu sabe o que tu viveu, se tu acredita no que tu viveu, se tu acredita no que tu propaga, a pessoa vai vir, ela vai falar uma coisa, uma frustração dela, vai te atacar com uma frustração dela, com uma dor dela. Mas tu sabe a tua verdade, tu sabe das coisas que tu passou, tu não vai te abalar com aquilo. É lógico. Então, tu tem que ter muita clareza, assim, do que, assim, eu falei isso, mas eu acredito nisso até o final. Senão tu começa a te questionar, porque essa pessoa falou isso, então talvez... E as pessoas, assim, também... Eu, por exemplo, que eu trabalho ali com mais exposição do corpo e tudo, né? Mostrando o resultado. As pessoas me perguntam muito sobre o meu rosto, tá? Então, assim, ou eu tenho harmonização ou eu tomo hormônio, porque não pode ser meu rosto natural nesse formato. Aí, no início, eu me incomodava muito. Eu cheguei em casa, assim, chorando, porque estavam desmerecendo o meu resultado, porque meu rosto era quadrado e eu tomo hormônio, eu não era meu resultado, porque eu me esforcei, tá? E aí, eu comecei a ver, cara, tipo, sabe, eu me frustrava muito, porque a vida inteira eu tive insegurança com o meu rosto. Aí, comecei a me aceitar, e aí, agora, na internet, comecei a receber críticas sobre ele, sabe? E aí, agora... Eu comecei a entender que, tipo, cara, é muito mais os outros, as pessoas, é muito mais fácil desmerecer teu resultado e falar que foi hormônio, é muito mais ver meu rosto. Até perguntar se é harmonização, tipo, não me importa, sabe? Mas a questão de desmerecer o resultado, porque meu rosto é esse formato, eu comecei a ficar, assim, surtada. Mas aí, ok. Agora já tá tudo certo, já superei essa parte. O trabalho na internet também, querendo ou não, tem que ter esse amadurecimento de que as outras pessoas vão estar jogando as mágoas e frustrações delas em ti. Exato. Tem que ter essa consciência. A gente não pode, se a gente deixar isso nos atacar,
aí já tá errado. É o que eu falo pra Luiz. Então, segura até um pouco a mão nas postagens, então, se for o caso. Porque isso não vai deixar de acontecer com o crescimento, né? Tem os prós e os contras. Tipo assim, eu tô ali no consultório trabalhando como dentista, eu tô com um paciente, às vezes, que ele é mal educado, ele me trata mal, mas eu tô na sala com ele. É desconfortável aquela consulta, às vezes eu já chego antes do atendimento preocupada, assim, sabe? Já vou dormir preocupada, pensando, eu vou atender aquele paciente amanhã, meu Deus. É chato. E na internet a gente também tem. Então, em todo lugar vai ter crítica, tu vai estar sempre recebendo um comentário desagradável, às vezes no almoço de família. Então, ali na internet, às vezes é mais fácil, porque a gente tem a opção de bloquear. Então, receber o comentário, bloqueia. Tipo, Cara, eu acredito que só tem um tipo de pessoa que não incomoda os outros, é quem não tem resultado. Quem não tem resultado nenhum, essa pessoa não incomoda ninguém, entendeu? Não, porque, né? Resultado. Não, Agora, quem não tem resultado ou quem tem? Quem tem Tipo resultado. assim, se tu não tivesse resultado, tu não iria... Ah, tá, eu não sou incomodado. É, exatamente. Ah, tá, entendi. Que tu não incomoda. Não, se tu não tem Entendi, resultado, entendi. tu não incomoda as pessoas ao teu entorno, Claro, entende? claro. Porque tu não tá chamando atenção para eles no sentido. O que faz tu chamar a atenção das Tá, pessoas? Tu entendi. estar melhorando a tua vida. Tu tá, no caso delas, tá postando, tá ali para eles se expondo, né? Claro. Então, tipo, tu acaba incomodando as pessoas de certa forma. Obviamente que, por exemplo, o comentário do rosto da Bruna, muitas vezes, cara, pode ser algo da pessoa, tá? Uma, sei lá, vamos colocar aqui, tipo assim, curto e grosso, uma inveja dela, né? Mas se tu for parar para analisar o que fez ela chegar naquela conclusão, né? Vamos lá. A pessoa viu o rosto da Bruna e provavelmente ela deve ter visto outra pessoa que toma suplemento e o rosto ficou daquele jeito. Então ela já conclui automaticamente que a Bruna... Então, cara, entendeu? Ela vem de um argumento muito raso para fazer uma conclusão muito profunda. E isso faz com que, tipo... Por que a Bruna está recebendo esse tipo de comentário? Porque ela está ali. As pessoas estão vendo que ela está gerando conteúdo, que ela está crescendo no Instagram. A mesma coisa contigo, entende? Se o teu Instagram tivesse dado certo, os comentários seriam bem menores. Não porque tu alcança menos gente, mas sim porque as pessoas não vão estar tão incomodadas com aquilo, entende? É que as pessoas, elas querem o mais confortável. Esses dias eu postei um vídeo falando que eu abri mão, muitas vezes, de sair, de beber, de ir pra festa, porque eu tinha que trabalhar. E que eu tenho certeza que esse abrir mão fez eu chegar onde eu cheguei. E daí veio muito hate, porque tu não pode fazer isso, porque tu tem que ter equilíbrio, porque isso... Mas eu não vou ser hipócrita de dizer que eu cheguei onde eu cheguei sem abrir mão dessas coisas. Foi uma coisa que aconteceu comigo e eu falei isso. Mas as pessoas, elas querem a ilusão de que não, tu não precisa abrir mão de nada, tu pode continuar fazendo essas coisas e ter muito sucesso. Comigo não foi assim. A questão é, né? Essa pessoa que tá te falando isso tá tendo sucesso? Porque, entendeu? Tipo, tu ouvir as pessoas que têm resultado é totalmente diferente, né, pô? Tá entendendo? Que daí tem embasamento para aquela conclusão dela. E é isso que a gente faz aqui, a gente quer ajudar os outros contando as nossas experiências de vidas para dizer onde que fizeram a gente chegar até aqui, né? Só que agora existem pessoas que escutam aquilo, mas aquilo não é o que elas vivem, então elas, tipo assim, talvez eu realmente não chegue, mas então vou atacar essa pessoa, porque não é assim, porque eu não faço isso, entendeu? Não, eu acredito que não é assim, Já é. mas o resultado não... Exato. Mas não eu existe. até ia complementar a situação que tu fala, porque assim, eu concordo com a situação onde as pessoas não vão... essa pessoa com pouco resultado não incomoda outras pessoas. Mas eu até acho que existem pessoas comparadas a ela com menos resultado, independente do que seja, que incomodam ela ainda. Também, Sim. Então, tipo assim, eu acho que é um ciclo sem fim esse troço. vicioso, cara. É um ciclo totalmente vicioso e não tem fim mesmo. E a galera tá aí pra encher. Só quem não enche o saco de outras pessoas é aquele que tá fazendo a sua e não se preocupa com a vida do outro, porque se preocupa consigo mesmo. Fato. Isso é fato. Fato. Isso é fato. Você nunca vai ver um de nós aqui pegar e ficar falando mal do trabalho do outro, do corre do outro, porque a gente já teve lá. A gente sabe como é que é e o cara tá na caminhada dele pra conquistar aquilo que ele sonha, independente do que seja. E outra, estamos focados em construir o Em que é construir o nosso, nosso. né, cara? Não temos tempo para estar olhando pro lado. Se tu tá tendo tempo para olhar pro lado, então alguma coisa errada. Cara, isso até aconteceu essa semana, né? A Luísa a gente tava num Uber e aí ela, tipo, olhou assim... Putz, que carro feio. E aí eu tinha visto um Corsa com um cara trabalhador e eu achei que ela tava falando dele. Eu falei assim, pô, tá falando do cara, o trabalhador, não sei o que dela.
Meu Deus, lógico que não, o cara tá fazendo o corre dele, tá na trajetória dele, que maravilha. Eu falei porque eu não gostei a cor daquele carro rosa. Ela falou, e eu não tinha visto o carro rosa. Sim. Então, tipo assim, já foi direto, ela já me soltou assim, nossa, lógico que eu não vou estar falando da trajetória de alguém, sabe? Então, e eu pensei, tipo, pô, que isso, Luiz? Sabe? Então, a gente vê até porque realmente é algo que a gente aplica na nossa vida, né? Claro, cara. De não comentar dos outros, de não estar julgando a trajetória dos outros. Porque a gente tá focado na nossa. Exato. Pessoal, algum recado que vocês querem dar para quem tá nos assistindo? Antes, só uma coisa eu queria dizer para vocês seguirem a Bruna e o Augusto nas redes sociais. A gente vai deixar aqui embaixo. Também se inscrevam no canal, nos sigam o Instagram do podcast, vai estar tudo aqui embaixo. Assistam os outros episódios que também estão muito, muito bons, muito conteúdo de qualidade para vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem. E agora, pessoal, mais alguma coisa que vocês querem falar? Quero agradecer o convite. Sempre bem-vindos. Falar aí, me sigam. Qual é o teu arroba, Bruna? Isso é importante. É @BrunaHealthLife. Eles vão deixar escrito aí pra vocês. Em inglesito. E, enfim, gente, eu tenho um programa também de treinos e receitinhas, que é o Epic Fit. Se vocês quiserem ir lá entrar no meu perfil também e conhecer, são todos bem-vindos. E é isso. Augusto, como é que a galera faz pra te seguir nas redes sociais? Ele é low profile. É, Eu sou low profile. profile. Se vocês estão procurando conteúdo, não me sigam. Augusto, não posso contar. Mas, cara, primeiro eu queria agradecer muito, né, a oportunidade de vir aqui participar do podcast de vocês. Eu desejo muito sucesso e parabéns pela iniciativa também, que é muito bacana. E isso, inspirar outras pessoas, eu acho algo muito rico, né, cara? Poder impactar positivamente na vida das pessoas, passando a tua experiência, não só a positiva, que é o que todo mundo passa na internet, mas sim a negativa também, que eu acredito que seja o mais importante, né? Não olhando por uma ótica negativa, mas sim para o crescimento, saber que as coisas não são fáceis. E é isso, eu queria agradecer muito ter participado aqui, fiquei muito feliz de ter vindo. Sigam a Bruna, que ela é... Galera, a gente fica muito feliz que vocês aceitaram o nosso convite para esse baita papo que a gente teve hoje. E assim, ó, Luiz, eu queria saber como é que a galera faz para te seguir nas redes sociais, depois eu vou falar o meu arroba. @Lu_Dornelles com 2 S's e 2 L's. Posto receitinhas, posto vídeo de treinos, posto dicas, caixinha de perguntas nos stories. E tu, amor? Pra me seguir é Marino_Rossi. E eu tô começando com a produção de conteúdo, então podem ir lá e me perguntarem o que quiserem, que eu dou atenção top. O menino é brabo, hein? É uma mentoria no direct ali, ó. Valioso. Então é isso. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tamo junto, galera. Esperamos vocês nos próximos episódios.